E o Brasil tem um desafio diante da corrida global por fontes renováveis. A gente conversa agora com Tracy Francis, que é sócia sênior da McKinsey para o Brasil e também para a América Latina, que já está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Tracy, queria entender exatamente esse desafio. A gente tem aquela frase que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E a gente ouve muitos dos analistas dizerem que a gente está muito bem posicionado acerca dessas novas discussões globais. Queria entender exatamente que oportunidades são essas e quais são os desafios. Claro. Obrigada, primeira vez aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Brasil é muito interessante, né? E você consegue ver que eu sou estrangeira, mas estou aqui faz mais que 20 anos. E a gente se encontra num momento muito propício, eu diria. Aí você vai falar, mas como se pode falar isso? O mundo está, né, num tumulto. E o que a gente vê é que a gente tem tantas placas tectônicas mexendo ao mesmo tempo, né? A gente tem a questão de geopolítica que mexe desde a pandemia. A gente tem a questão que você acabou de falar, que é a questão de energia renovável. A gente tem a questão de, né, não se fala mais sobre isso, mas né, eventuais questões de saúde mundial e esse tipo de coisa. E a gente tem uma questão de produtividade, né, que é especialmente importante no Brasil. Aí o que a gente vê líderes, né, pensando e falando diante esses placas tectônicas é como que eu consigo usar isso como uma oportunidade. Porque é muito fácil dizer, putz, está tudo difícil, né? Aí a gente vê líderes, né, mexendo os negócios para conseguir realmente participar de uma forma mais adequada. Então, por exemplo, né, se a gente pega primeiro, né, que é essa questão de placas tectônicas geopolíticas, de um lado, esse é um vento que vem muito forte. Por outro lado, a gente vê, quando a gente olha para mercados emergentes, a gente vê novos corredores de trade emergindo. Aí a gente vê, por exemplo, como que eu como líder da empresa, como que eu vou participar disso? Isso é só um exemplo, a gente pode aprofundar outros, mas só um exemplo. É muito interessante esse aspecto que você traz, Tracy, acerca desse nível maior de atratividade do Brasil. Mas muito se fala exatamente da nossa incapacidade de fazer o dever de casa, muitas vezes. E você citou uma palavra que eu acho que é fundamental nessa discussão, que é produtividade. Sim. Principalmente levar os níveis de produtividade do Brasil. Mas hoje a gente tem, por exemplo, uma Selic a 15%, o que, inclusive, torna muito confortável que entre dinheiro, entre capital aqui, que né, seja apenas capital especulativo. Como exatamente conciliar, de novo, esse nível de atratividade crescente, dado esse cenário global bastante desafiador, com as dificuldades internas do Brasil? Sim. Então, para talvez colocar lenha no fogo, né? Se a gente olha o Brasil do médio prazo, né, olhando para trás, a gente vê que a gente não acompanha as melhorias de produtividade que acontecem ao redor do mundo. Então, por exemplo, quando a gente pega um grupo de países asiáticos parecidos, né? Então tira a Índia, tira a China, mas pega país mais comparável, a gente vê que eles aceleraram a produtividade ao longo dos últimos 20 anos, na medida que a gente não conseguiu. E nossa participação no PIB global, portanto, né, foi menos do que deveria ser, né? Idealmente, a gente teria chegado numa participação de 8%, a gente perde um pouquinho de espaço todo ano, né? E isso, olhando para o futuro, tende a piorar se a gente não mexe, né? Por quê? Porque a gente teve grande parte de nossas melhorias de produtividade vieram pelas pessoas entrando no mercado de trabalho, né? Se a gente olha para os próximos 20 anos, a gente chega no pico, né, demográfico e a gente começa a diminuir, né? De novo, a Ásia continua melhorando nesse aspecto, a África também. Então, né, a pergunta que você coloca é mais aguda ainda, de o que a gente vai fazer para, de fato, melhorar nossa produtividade. Isso também colocou um monte de desafios estruturais que a gente tem aqui, né? Acho que o que dá para tirar de positivo em tudo isso, a gente tem alguns setores da economia onde a gente vê super oportunidades e onde a gente, de fato, tem conseguido melhorar a produtividade. A Agri é um desses, muito citado, mas se você olha para oportunidades para frente, a gente tem matriz de energia renovável, então, questão de data centers, por exemplo, uma grande oportunidade para a gente, hidrogênio verde, N outras oportunidades, e a questão é como que a gente vai investir no equipamento, mas também na tecnologia para capturar potenciais de produtividade, né?
Acho que às vezes, a gente fica focando nesses aspectos estruturantes, né, da economia brasileira, mas se você olha só no setor privado, entre empresas, em setores, se tem uma dispersão muito grande. Então, a gente tem oportunidade, né, de melhorar a produtividade no geral, né, aproximando, né, todo mundo para a melhor prática. E essas melhores práticas, elas seriam impulsionadas, por exemplo, por algum tipo de incremento do ambiente regulatório, por exemplo? Queria uma interpretação sua acerca exatamente desse ambiente no Brasil hoje. A gente não, sabe, na McKinsey não é muito nosso métier de falar sobre o ambiente regulatório, né? Mas, voltando para o que a gente consegue controlar, né, o que o empresário consegue controlar, né, a gente consegue controlar a questão de investimento em melhorias, né, de produtividade que, de fato, vão trazer resultado dentro da empresa. A gente consegue, por exemplo, pegar a oportunidade que tecnologia GenAI traz. Né? A gente está vendo uma dispersão muito grande entre empresas de quem está conseguindo já tirar valor, quem não está conseguindo tirar valor ainda. Então, a gente foca muito ali, né? Quais são as mudanças que um empresário, um dono consegue fazer, né, dentro da empresa. Você citou esse incremento, né, esse nível de revolução que a gente está vivendo. Sim. Por causa da inteligência artificial. Sim. E aí, na verdade, eu queria fazer duas perguntas em uma só. Primeiro, como o Brasil está posicionado nesse novo mercado? Para a gente não perder mais uma oportunidade. Em segundo lugar, queria entender exatamente a inteligência artificial como esse mecanismo para que a gente tenha uma discussão um pouco mais aprofundada acerca, principalmente, da indústria brasileira. Porque, de novo, a gente ficou muito atrás, você citou os tigres asiáticos, até mesmo países que não são essas grandes potências. Como é que a gente pode fazer alguma correlação entre o surgimento dessas novas tecnologias e a nossa capacidade ou não de impulsionar a nossa produção e nosso nível de tecnologia industrial? Sim. É super interessante, né? Porque, de fato, a gente está vivendo uma revolução. E se ouve muita coisa, putz, será que é hype, será que não é hype, né? O que a gente vê é o seguinte, de um lado, quando a gente olha o mundo inteiro, a gente vê uma oportunidade gigantesca de inteligência artificial, né? E nossas projeções colocam o impacto em produtividade para o mundo inteiro em 8 trilhões de dólares, um número gigantesco, né? Por outro lado, quando a gente olha para essa empresa e vê o que está acontecendo, a gente vê que em 80% dos casos, as empresas não estão vendo o impacto no lucro ainda. Né? O pessoal está experimentando, mas não estão vendo isso. Por quê? E o que a gente aprende dos 20% que estão, de fato, aproveitando, né? E aí, se eu trago isso para o Brasil, a gente vê em vários setores que tem gente que já está conseguindo impacto, né? Eu acho que uma das primeiras coisas, e a gente acredita muito que quem aprende mais rápido vai ter sucesso nessa revolução que está acontecendo. A gente vê em vários setores casos de uso que são muito interessantes. Então, por exemplo, o setor financeiro já está fazendo muita coisa, seja na questão de como atender o cliente, seja na questão de como criar produto de uma forma mais rápida, mais eficiente. Quando eu falo produto, estou falando de coding mesmo, né? Então, muita coisa acontecendo ali. A gente vê em setores no qual, né, mexe com fluxo físico, né? A gente vê, por exemplo, como se melhora sua cadeia logística, né? Sua cadeia de abastecimento usando inteligência artificial. A gente vê muito disso. A gente está começando a ver casos na questão de precificação e como eu decido onde eu vou promocionar impactos, né, dessas tecnologias também. Então, o que a gente vê nas empresas que estão tendo mais sucesso é que eles escolhem uma área, né, começam a lançar os pilotos, mas rapidamente decidem onde vai tentar criar escala com esses pilotos e vai mexendo na forma da empresa de operar. Né? Eu acho que esse é o maior forma de destravar, de sair do piloto e de fato chegar em impacto na escala e mexer a forma inteira que a empresa opera. Né? A gente chama de mudar o modelo operacional. E a gente pode considerar que já há uma capilaridade dessas estratégias nas principais empresas do Brasil? O Brasil está bem posicionado hoje nesse uso dessas estratégias? Eu acho que a gente está bem posicionado. Né? As empresas brasileiras são boas de adotar tecnologia, de mexer rápido, né?
E interessante, porque de um lado você vê muita questão sobre, será que nossa educação é boa o suficiente, né? Por outro lado, quando a gente olha para os números e a gente olha para os talentos aqui, a gente tem um talento digital e tecnológico bem forte, né? Para te dar uma ideia, dentro da Mackenzie a gente está abrindo um centro tecnológico, isso já é público, eu posso falar, mas a gente está abrindo um centro tecnológico aqui em São Paulo, que isso foi uma concorrência global para onde a gente ia estabelecer esse centro, né? E a gente escolheu aqui porque a gente tem matriz de energia renovável, a gente tem base de talento importante aqui, então a gente está muito animado sobre isso. Eu acho que esse é mostra um pouquinho nossa crença nas oportunidades aqui, né? Então, as empresas estão realmente, né, fazendo muito piloto, tudo isso. Eu acho que agora o foco é como que eu saio do piloto, eu, de fato, chega em capturar os benefícios em escala. Pensando, voltando um pouquinho na nossa conversa, Tracy, a respeito desse ambiente bastante instável do ponto de vista geopolítico. Discute-se muito o Brasil no foco de Donald Trump, mas queria até tangenciar isso para a gente, na verdade, tratar principalmente sobre essas perspectivas de um nível de arrefecimento da atividade econômica mundial. Como é que a gente pode se posicionar? Pensando exatamente nessas novas relações comerciais ou na estratégia de aprofundá-las, na consolidação de novos acordos. Como é que o Brasil está posicionado, primeiro, com esse desafio de um nível de atividade em risco e com essa perspectiva aí sim positiva de buscar novos mercados? Sim. Acho importante, né? Primeira coisa, a gente tem um mercado interno que é surpreendentemente robusto. Então, isso já ajuda a gente, né? Segunda coisa nessa questão de como a gente explora outros mercados, né? Eu acho que a primeira coisa é de entender que o mundo está mexendo. Eu concordo que todo mundo sabe que o mundo está mexendo, mas a gente não vê em todas as empresas um mapeamento de, tá bom, quais são esses novos corredores, né? E quando a gente viaja ao redor do mundo, a gente vê que tem interesse, por exemplo, dos japoneses aqui no Brasil. Eu acho que tem muito interesse na questão do Oriente Médio e quais são as oportunidades aqui. Para cada empresa é um pouquinho diferente, mas de fato de sentar e entender de onde vai vir o crescimento. A gente até vê muito crescimento dentro da América Latina, mas a gente vê que muitas vezes são outros países da América Latina que estão capturando essa oportunidade, não são as empresas brasileiras capturando essa oportunidade. Então, acho que cada indústria mapeia um pouquinho de onde tem o potencial de crescimento e, obviamente, né, depois estabelecer os cadeias de abastecimento para, de fato, fazer nosso produto ou nosso serviço chegar lá. Então, a gente estava falando, né, sobre produtividade, sobre esses aspectos que eu acho que são bastante relevantes, pensando nas características específicas do Brasil. Hoje discute-se muito, por exemplo, a demografia da Europa, né, com uma população mais envelhecida, evidentemente com esses desafios que tangem a mão de obra, um aspecto que a gente está vendo também acontecer nos Estados Unidos com a política de imigração do presidente Donald Trump, o que coloca o Brasil numa posição mais confortável ou desconfortável do ponto de vista comparativo com essas nações? Eu gostei da forma que você colocou, né? Confortável e desconfortável, porque a gente está um pouquinho no meio, né? A gente não sofre ainda da mesma forma que a Europa, o Japão, né, nessa questão de envelhecimento. Porém, a gente chega lá, né? Daqui a 20 anos, né, a gente já passa o pico de nossa bônus demográfico, né? E isso, né, coloca a gente, por exemplo, atrás da África. A África, de fato, continua aproveitando esse bônus, né? Eu acho que o que é importante para a gente, né, a gente não quer ficar naquela situação no qual a gente fica velho antes de ficar rico, né? O pessoal fala sobre isso. Eu acho que volto para essa questão de explorar outros mercados, de investir em tecnologia para a gente melhorar a nossa produtividade, né? Se você lembra aquele número que eu falei, 8 tri é uma oportunidade de produtividade gigantesca. Como que a gente captura nossa participação disso, captura essas oportunidades de produtividade para que a gente está conseguindo produtividade que vai além da população. Né? Ainda mais vai depender muito dessa captação, até porque a gente sabe que a gente tem um nível de
recurso livre para investimento, por exemplo, que é muito complicado. Conversamos aqui com Tracy Francis, que é sócia sênior da McKinsey para o Brasil e para a América Latina. Eu te agradeço, Tracy, por bater esse papo com a gente. Até mais.